mostra as duas grandes doutrinas ensinadas na Bíblia. Quero convidar os irmãos para abrirmos para a Bíblia, para o livro de Gênesis, no capítulo 1, iniciando o nosso tema sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Dois textos sagrados, primeiramente Gênesis, capítulo 1, verso 26. Depois nós vamos ler Gênesis capítulo 2, 16, a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o resto que se move sobre a terra. Capítulo 2, versos 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas na árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos santificar, glorificar, exaltar, bendizer. Queremos engrandecer o teu santo nome. Queremos orar, pedindo ao Senhor, pedindo a tua luz e a tua verdade, para meditarmos na tua palavra sobre esse tema da soberania do Senhor e da responsabilidade do homem. Dá-nos simplicidade, poder, espiritualidade, autoridade, a condução, que tudo seja somente para a tua honra e para a tua glória, e que o Espírito venha iluminar nossos corações por meio da tua palavra. E todo crédito, toda honra e toda glória sejam dadas somente ao Senhor. Essas bênçãos nós pedimos agradecidos, com ações de graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, diversos irmãos. Amados, quero dizer, primeiramente, sobre esse tema, a soberania de Deus, que é uma doutrina batista, que está exposta na Confissão de Fé Batista de 1689, também está exposta na Confissão Batista de Newham, no capítulo do seu artigo 5, e temos a grandeza dessa doutrina que mostra a soberania do nosso Deus. Tentarei ser bem simples e breve e deixarei as dúvidas para as perguntas serem feitas, e creio que vai haver mais coisas que podemos tratar sobre esse assunto. Gostaria mais de mostrar, primeiramente, tudo começa no Jardim do Éden. Nós vemos quando Deus criou o homem, a imagem do nosso Deus, nós vemos que o homem foi criado perfeito, ele foi criado sem pecado, santo, ele foi criado feliz e ele foi criado bom. Então ele era bom, ele era feliz, ele era santo. Quando observamos essa criação que Deus fez, vemos que o homem era inclinado a todo o bem espiritual. Mas o homem tinha também o livre-arbítrio perfeito. É bom entender, amado, o que significa livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade que alguém tem tanto de fazer o bem quanto o mal. Então, com a
queda do homem no pecado, quando ele comeu da árvore, a Bíblia diz que ele morreu espiritualmente. E assim todos os seres humanos nascem mortos em ofensas e pecados. E a natureza do homem mudou. Em vez de ele ser um homem santo, ele se tornou um pecador. Em vez de ele ser um homem bom, ele se tornou um homem mau. Em vez de ele se tornar uma pessoa feliz, ele é uma pessoa miserável por causa do pecado. E é bom lembrar, amado, que você pode dizer, não, pastor, mas tem pessoas que não são crentes, são tão felizes. Bem, você pode ver isso numa aparência, né? O Salomão falou lá em Eclesiastes 7:20 que não há homem bom e justo, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Né? Não existe essa perfeição, irmãos. Isso por trás de aparência, por trás muita vez de beleza, existe sempre um crime. Até como alguém disse, por trás de uma grande riqueza, existe sempre um crime. Salvo tem exceções, com certeza, mas sempre tem o mal presente. Então, o homem, apesar de ele ter caído, é bom lembrar, amado, que quando Deus criou o homem, criou ele com livre-arbítrio, inclinado para o bem, mas com poder, capacidade de escolha contrária. Ele poderia escolher o contrário. Ele poderia escolher pecar contra Deus. E ele poderia cair. Então Deus colocou o homem no estado de prova no jardim do Éden. E ele teria que fazer uma escolha, obedecer a Deus e confirmar aquele que é sua natureza para o bem para sempre. Se ele passasse nesse teste, ele ficaria confirmado para sempre uma pessoa sem pecado. Ele não pecaria nunca mais. Mas ele estava no estado de prova. E porque já existia o mal, Satanás tinha caído já existia o diabo, né? Os anjos foram criados primeiro pelo homem e já tinha ocorrido a queda de Satanás. Então Deus colocou o homem num estado de prova e ele poderia escolher. Só que ele tinha uma vantagem. A vantagem dele é que ele poderia escolher o bem com muita facilidade, porque a natureza dele era inclinada para o bem, para as coisas de Deus celestiais, com poder de escolha contrário. Então o homem caiu. Satanás usou aquela tentação da mulher. Ele usou para com a mulher a palavra de Deus, enganou a mulher, e através da mulher ele trouxe a queda de Adão, né? Porque ele observou que a única maneira de ele fazer o homem cair era através da mulher, né? E a única maneira de a mulher cair era enganar ela usando a palavra de Deus. Isso é uma grande lição para nós até hoje. E vemos ali, quando ele tentou Eva, ali a concupiscência dos olhos, ela olhou para a árvore, o fruto, né? Ela desejou com os olhos, a concupiscência da carne, ela desejou comer aquele fruto, a soberba da vida, ela desejou aquela sabedoria oferecida por Satanás de querer ser igual a Deus. A gente vê as três estratégias sempre do inimigo de derrubar a mulher ali, usando a palavra de Deus, usando essas três maneiras de tentar o Filho de Deus. Encontramos isso lá em 1 João, né? Que não aumente o mundo, porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência da carne e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. É a mesma tentação. Ele usa o mundo para seduzir homens e mulheres a se afastarem de Deus.
Então, amados, o que aconteceu? A Bíblia fala que a natureza do homem mudou. Então, o homem morreu espiritualmente e depois ele morreu fisicamente. E aí tem a morte também eterna que Jesus fala lá em Mateus. E nós encontramos no capítulo 5 de Gênesis, versículo 3, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então vemos aqui que o homem, depois de Adão, não é mais conforme a imagem e semelhança de Deus, santo, feliz, inclinado ao bem, mas um homem semelhante a Adão, pecador, infeliz, miserável. Então, Sete já não era mais conforme a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança de Adão caído no pecado. E é bom lembrar, diletos irmãos, que quando a Bíblia fala aqui em Efésios, capítulo 2, e lembrando as palavras que Jesus falou, e é muito importante enfatizar isso, que o homem está morto, espiritualmente morto. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 5, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa do pecado. Verso 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Foi o que Jesus falou para Nicodemos: necessário é nascer de novo, Nicodemos, porque você está morto, você está morto no pecado, você precisa nascer de novo para viver, para ter vida espiritual. Jesus estava falando exatamente do espírito, do homem, da natureza pecaminosa, caída do homem. Esse é o primeiro ponto, amado, que precisamos deixar bem firmado em nossa mente. O homem é morto espiritualmente para Deus. O que significa isso? Que uma pessoa morta, amado, ela não tem interesse por Deus. Alguém diz, olha, uma pessoa morta ela não enxerga, uma pessoa morta ela não escuta, uma pessoa morta ela não anda, uma pessoa morta ela não faz nada, ela está morta. Quando Jesus diz assim, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, ele não enxerga. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, quer dizer, não pode andar, é um paralítico espiritual. Essa é uma verdade muito necessária ser enfatizada, que o homem está morto espiritualmente. Então, o que foi que mudou na questão da natureza do homem? O homem passou a ser mau, pecador e inclinado ao pecado, ao mal. E o seu livre arbítrio é inclinado para escolher o que é mal. Lembrando, o que é livre-arbítrio? A capacidade tanto de escolher o bem quanto o mal. Então o homem tem a capacidade de escolher aquilo que está de acordo com a natureza dele. Então a natureza do homem é pecadora, ele vai sempre escolher o pecado. Você chega para um bêbado e oferece para ele uma Bíblia e uma garrafa de cachaça. E você diz, olha, aqui está a palavra de Deus, o livro que vai te mostrar o caminho do céu através de Cristo. E aqui está uma garrafa de cachaça. Você já sabe qual é a resposta. O bêbado vai escolher a garrafa de cachaça. Você chega para uma pessoa viciada em droga e oferece para ela droga,
ou oferece ela vir para a igreja, ela vai querer ir para um lugar onde tem drogas. Ela vai escolher tudo que está de acordo com a sua natureza pecadora. Por isso, amado, que alguns teólogos, servos de Deus, dizem que isso não é livre-arbítrio, porque é um livre-arbítrio escravo. E por isso que Spurgeon escreveu um livro chamado Livre-arbítrio, um escravo. E Martinho Lutero escreveu um livro chamado O Cativeiro da Vontade, a escravidão da vontade pelo pecado. Ou seja, a vontade do homem escravizada pelo pecado. E você vê também isso no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. A escravidão do homem à vontade de Satanás. Existem 3 vontades no mundo: a vontade de Deus, a vontade de Satanás e a vontade do homem. Quando o homem se converte e procura fazer a vontade de Deus, ele está embaixo da maior vontade que existe no universo, pois a vontade mais poderosa é a vontade de Deus. Mas se ele não está com Deus, ele não está fazendo a sua própria vontade, ele está fazendo, a Bíblia diz que ele não está fazendo a vontade dele, mas a vontade do diabo. Veja o que diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Vamos ler o verso 25, 24, 25 e 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor ou paciente, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Irmãos, é uma coisa muito importante. Veja aqui a soberania de Deus, no verso 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura ele vai se converter. Não. O que diz? A ver se porventura Deus lhe dará o quê? Arrependimento para conhecerem a verdade. Então, uma pessoa conhecer a verdade depende somente do querer de Deus. E aqui entra a soberania de Deus. A soberania de Deus. Até mesmo você prestar atenção na palavra de Deus é uma coisa que vem de Deus. Quando você lê aqui em Atos 16, quando você vê o exemplo de Lídia, em Atos 16, verso 14, Lídia é uma mulher, assim como um homem, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, para que prestasse atenção àquilo que Paulo dizia. O segundo ponto, amado, Deus revela a responsabilidade do homem. Logo no começo da criação, no capítulo 4 de Gênesis, nós vemos uma coisa muito importante. No capítulo 4 de Gênesis, versículos 5, 6 e 7, nós vemos Caim e Abel. E vemos aqui que Deus revela a responsabilidade do homem claramente para Caim. E não só para Caim, mas para todo o homem, para Adão e Eva, toda a sua descendência, para todos os homens. Diz aqui, capítulo 4 de Gênesis: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim:
por que tiraste? E por que descaíste o teu semblante? Se bem quiseres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz na porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Preste bem atenção. O homem caído, inclinado ao mal, mas tem a responsabilidade de fazer o bem. Deus disse assim: se tu fizeres o bem, haverá aceitação para ti. E se não fizeres, o pecado já é da porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Claramente a responsabilidade que Deus coloca sobre Caim. Quem é que deve dominar o seu pecado? É o homem. Quem é que deve fazer o bem? É o homem. Deus está pedindo ele para ele fazer isso porque ele é responsável pelos seus atos. E o que é que aconteceu, irmãos? Vocês sabem o que aconteceu. Caim, ele matou seu irmão Abel. E o que significa isso? Significa que Caim, como diz lá na primeira epístola de João, capítulo 3, Caim era do maligno. O que significa isso? Caim estava sendo tentado pelo diabo e ao mesmo tempo ele estava sendo ensinado a servir a Deus pelos seus pais. Mas ele fez uma escolha. Ele escolheu ouvir a voz do diabo. E ele deixou o diabo dominar ele. O ódio de Caim contra seu irmão. Sua responsabilidade é dominar o pecado. O que aconteceu? Ele não fez isso. Era porque ele não era um escolhido? Não. Era porque ele não parou para meditar e pensar assim: eu não tenho força para dominar o meu pecado. Todos os crentes têm que entender isso. Nenhum de nós tem força, tem poder para dominar o pecado. E muito menos enfrentar Satanás. E o que nós precisamos entender? Que precisamos de Deus e da sua graça conosco. Sem Deus, nós não podemos vencer o pecado e nem Satanás. Sem Cristo, não podemos vencer o pecado. O que diz o hino 89? Do teu pecado, tu queres libertar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Manchas que podem tirar, sim, seu sangue tem este poder. Então, o que o Caim deveria ter feito? Ele deveria meditar primeiro que Deus tinha falado para ele. O Criador falou com ele, irmãos. Pessoalmente, Caim ouviu a voz de Deus, ele viu as mesmas palavras que nós estamos lendo, ele ouviu. E ele foi avisado. Ele foi avisado. Deus não deixou ele sem aviso. Isso é uma prova da misericórdia de Deus com o homem, de avisar ele do perigo. Mas Caim não atentou para esse detalhe, não agradeceu a Deus. Senhor, obrigado por Senhor me corrigir para eu fazer o que é certo. Eu estou errado. Caim não disse isso. A pergunta: ele poderia ter feito isso? Poderia ter feito, mas não fez. Ele poderia reconhecer: Senhor, estou com ódio do meu irmão. Se isso é pecado, me perdoa, eu não tenho força para dominar isso. Mas me perdoa, me concede a sua graça, me ajuda a entender.
e a fazer a tua vontade. Então Caim escolheu ouvir a voz de Satanás, que colocava no coração dele inveja, ódio, e sabe lá o que no pensamento dele. O que uma pessoa pensa, irmão, antes de matar outra? Eu não sei, irmãos, eu não sei. Mas não é coisa boa. Ele foi vencido pelo mal, ele não buscou a Deus, ele não parou, ele não meditou e ele se entregou ao pecado. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é assassino, homicida. Já no coração dele, já tinha matado Abel, só fez exteriorizado o que ele já tinha feito dentro do coração dele. Terceiro ponto, irmãos. Deus, ele é soberano em nossa salvação. E quando eu falo que Deus é soberano, significa só Deus mesmo. 3 vezes na Bíblia está escrito que a salvação do justo é de Deus. Primeiramente, Salmos capítulo 3, esse terceiro ponto, e depois eu vou encerrar com uma aplicação. No capítulo 3, versículo 8, a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. E o que eu quero enfatizar aqui? A salvação vem do Senhor. E Deus é soberano em nossa salvação. O que eu quero dizer? A salvação vem do Senhor. E não vem do Senhor e do homem. Não tem nada do homem, somente do Senhor. Capítulo 37 de Salmo, capítulo 37, versículo 39. Mas a salvação do justo vem do Senhor, ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. A salvação do justo vem somente do Senhor, e não do Senhor e do justo, e não do Senhor e do homem, somente do Senhor. Vamos para Jonas capítulo 2, versículo 9, livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9, aonde Jonas, dentro do ventre do peixe, reconheceu a soberania de Deus, que a salvação vem somente de Deus. Diz aqui em Jonas 2, 9, mas eu oferecerei sacrifícios na voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. 3 versículos falando a mesma coisa. Temos algum texto no Novo Testamento? Temos, irmãos, as palavras do Senhor Jesus Cristo em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. O que Jesus deixa claro para nós? Que a salvação vem somente de Deus. Capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão ou do homem, mas de Deus. O novo nascimento, disse Jesus no verso 11 e 12, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Creio que eu não nasci do sangue, nem da minha vontade, da minha carne, nem da vontade, minha própria vontade, mas da vontade de Deus. Muito importante, irmão.
E vemos aqui, diletos irmãos, quero mostrar dois textos, um no Antigo Testamento, que Deus é soberano e seus filhos, estou me referindo a crentes salvos, têm liberdade de escolha. Creio que os filhos de Deus têm o livre-arbítrio quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, recebe uma nova natureza e o livre-arbítrio, não perfeito como Adão tinha, mas tem o livre-arbítrio. E que a ausência desse livre-arbítrio para o bem espiritual está nos ímpios, não nos crentes. Os crentes podem escolher. Sim, os crentes têm capacidade de escolha. Os ímpios, os incrédulos, os que não são crentes, eles só escolhem o que é mal, inclinado para o mal. Veja aqui, amado, o primeiro exemplo que eu quero citar no livro de 1 Samuel, no capítulo 21, 1 Samuel. Vemos o exemplo do rei Davi. O rei Davi, perdão, capítulo 23, versículo 9 a 13. 1 Samuel 23, de 9 a 13. Vemos aqui, diletos irmãos, uma situação em que Davi, fugindo do rei Saul, ele recebeu um pedido de socorro de uma cidade chamada Keila, para serem livres dos inimigos. E Davi foi e livrou Keila. E aí diz, amado, que Saul soube, E no verso 7, foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Observe aqui a visão de uma pessoa que diz conhecer a Deus, o rei Saul, ele pertenceu ao povo de Deus. Não vamos aqui discutir a salvação do Saul, se ele era salvo ou não, mas ele, no entendimento dele, Deus entregou o Davi na mão dele. Olha só que tipo de entendimento. Isso pode acontecer dentro de uma igreja. Às vezes um irmão pensando mal do outro pode pensar desse jeito. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila para cercar a Davi e seus homens. A questão aqui, quem é que está no centro da vontade de Deus? A Bíblia diz que é Davi. E aí, sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão de cidadão de Keila na sua mão? Uma pergunta: descerá a Saul, como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-me saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Davi recebeu uma resposta de Deus. Como foi que ele recebeu essa resposta? Havia a palavra direta de Deus falando. Havia o éfode que tinha a escola sacerdotal e ali tinha o peitoral do juízo e tinha as pedras, Urim e Tumim, que significa luz e perfeição. Quando um servo de Deus, um homem de Deus, consultava, aquelas pedras brilhavam.
Quando era para dizer sim, uma pedra brilhava. Sim. Quando era para dizer não, uma outra pedra brilhava. Não. Mostrando a resposta de Deus. Sim e não. Senhor, ele descerá. Aí a pedra, talvez a pedra brilhou. Sim, descerá. Ou então Deus falou diretamente para Davi, descerá. Ficou claro para ele. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens nas mãos de Saul. E disse o Senhor: entregaria. Ou pelo rio, a pedra lá brilhou. Sim, ele entregaria. Sim ou não? A Bíblia diz que o Saul buscou a Deus através disso, dessas pedras, do rim, do sonho, de visão, do profeta, e Deus não respondeu ele de nenhuma dessas coisas. Mas a Davi respondia. E o que aconteceu, amado? Então se levantou Davi com seus homens, uns 600 saíram de Keila e foram aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. O que eu quero mostrar aqui claramente uma coisa. Se o Davi não tivesse consultado Deus, ele teria sido preso, talvez morto pelo rei Saul. Mas ele consultou a Deus. Esse é o mistério da soberania de Deus. E os seus eleitos buscam a Ele, consultam a Ele, e Deus responde os seus escolhidos, para se cumprir as profecias a respeito do rei Davi, que ele tinha que reinar sobre Israel. Ele não podia morrer. Então, nós vemos uma harmonia da soberania de Deus e das escolhas que Davi fazia dentro da vontade de Deus. Vamos ver mais um texto. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos. Quero encerrar com esse texto, depois eu vou fazer algumas aplicações e passarei a palavra ao Danilo, que vai dirigir as perguntas e respostas. Vamos para o livro de Atos. Aqui no capítulo 27, versículo 31. Nós temos aqui o apóstolo Paulo dentro de um barco. Nós vemos aqui, amado, que em nossas escolhas, caminhos a seguir, caminhos a seguir e caminhos a evitar. Aprendemos isso com o rei Davi. E vemos aqui o se é uma condição, se eu fizer um concurso, vou passar. Se eu não fizer, eu não vou passar. Ou se eu fizer pensando que eu não vou passar mesmo. Se eu fizer que eu vou crer que eu vou passar mesmo. Esse se. Se é uma condição. Eu li do Samuel que tinha muito se. Quando você vê aquela conversa entre Jonas e o rei Davi, que era o Davi. Tem muito se o Saul, se o teu pai quiser, se, você vai ter muito se. E lá na frente Deus confirma cada um desses se. Observe, o se é uma grande responsabilidade nas escolhas. Nós temos escolhas, como Paulo teve essa escolha. Deixa eu tentar contextualizar. Paulo estava dentro do barco e o barco enfrentou, e lembrando que Paulo estava preso e o barco tinha mais de 200 presos junto com ele. E eles enfrentaram um furacão chamado Aquilão. Este é um furacão que até hoje ainda está lá nesse rio. E eles ficaram desesperados, A Bíblia diz aqui no verso 20, não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Essa expressão salvar significa de vivermos de um naufrágio.
sermos salvos de um naufrágio. E aí, quando diz o verso 30, procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como querendo lançar as âncoras pela proa, significa que os marinheiros queriam fugir, né, no barquinho, no batel, que é um barquinho pequeno, e eles inventaram a desculpa. Nós vamos tentar arriar aqui a âncora aqui da frente do navio, precisamos usar um barquinho. Paulo, percebendo, né, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não poderei salvá-los. Se estes não ficarem no navio, não poderei salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Ou seja, pegaram o barco salva-vidas e cortaram o mundo para lá. Ninguém mais sai do barco. Todo mundo está no barco. Então estamos todo mundo no mesmo barco. Ninguém sai. E aí o que aconteceu, amado? Ele exortou, orou com eles. Versículo 35, e havendo dito isto, tomando o pão, deu graça a Deus na presença de todo, partindo, começou a comer, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas, e refeito com a comida aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram porém uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 lados, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a pouco abria-se com as forças das ondas. Então a ideia do soldado foi que matassem os presos para que nenhum fugisse escapando a mar. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhe estourou esse intento e mandou que pudessem nadar, se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais uns em palmas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que todos chegaram à terra, o que, irmãos? A salvo. Se os marinheiros não ficarem no navio, ninguém vai se salvar. Escolha. Vemos aqui que o se é uma responsabilidade muito grande, mas o homem de Deus, Paulo, ofereceu uma escolha dentro da vontade de Deus, que salvou aquelas 270 almas. E vale lembrar uma coisa, irmãos: Paulo pregou para ele, nem Deus se converteu. O ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, observa isso no seu livro, A Segunda Bênção. Nenhum deles se converteu. Só foi haver conversão já depois lá em Roma. Né? E vemos aqui que temos escolhas. Aplicação direta dos irmãos: o homem é responsável pelos seus atos e prestará conta de cada ato moral que cometeu. Devemos buscar a vontade de Deus em cada escolha diária que fazemos, desde que nós sentimos a necessidade dessas escolhas. Algumas não é necessária, porque já sabemos o que temos que escolher. Devemos evitar o ódio e nunca usar ele como base de nossas escolhas morais, como Caim fez. Nossas maiores escolhas estão relacionadas com pessoas. A primeira e nossa grande responsabilidade é com a nossa salvação, ou com a salvação da nossa própria alma, que deve ser nossa grande preocupação, prioridade para com o nosso Criador, com o nosso Salvador, com o nosso Deus. Devemos evitar escolhas que nos conduza ao pecado
em nossas escolhas para fazermos o bem espiritual que agrada a Deus. Essa é a nossa pequena reflexão, mas espero não ter demorado muito. Que Deus nos abençoe e que alguma coisa possa abençoar os irmãos nesse sentido. Quero passar a palavra ao irmão Danilo, que vai continuar aqui a nossa, podemos dizer, o nosso culto de meditação, né, da palavra do nosso Deus. Em nome de Deus.